A primeira-dama viajou para a Rússia na sexta-feira, dia 2, para participar das comemorações do Dia da Vitória na próxima sexta-feira, dia 9. Ela chegou 6 dias antes do evento, que contará ainda com a participação do presidente Lula. Assim que botou os pés no país, Janja foi visitar o Kremlin, a sede do Poder Executivo. Também estão na agenda idas ao Teatro Bolshoi, o Museu Hermitage, a Catedral do Sangue Derramado e a Fábrica de Porcelana Imperial. Mas a Rússia é um país que segue em guerra contra a Ucrânia, que, por sua vez, tenta se defender da melhor forma que pode. Duda Teixeira, o que é que você destaca desse tour da primeira-dama? Boa tarde. Boa tarde, Inácio. Esse tour é lamentável, né? Acho que só ela se diverte com isso. Ela chegou 6 dias antes desse Dia da Vitória, que é uma parada militar, basicamente. Vai estar lá presente o Lula, a Janja e basicamente só ditadores que apoiam o Putin. Isso num país que está no meio de uma guerra, né? No dia que a Janja embarca para Moscou, sexta-feira, tem ataques russos contra cidades ucranianas, depois tem ataque de novo no sábado, tem ataque de novo no domingo, então diariamente a guerra continua. A Rússia é um país que hoje é uma ditadura que não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade de expressão. Se alguém sair na rua com uma bandeira da Ucrânia, é imediatamente levado para a prisão. Então é uma situação em que só a mera presença da Janja já tem uma implicação muito grande, porque isso mostra um apoio do Estado brasileiro a um país que invadiu o seu vizinho e continua promovendo uma guerra que diariamente tem gerado feridos na Ucrânia e mortos também. Então, só o fato dela já estar lá já é completamente equivocado. Mas, para piorar, a Janja, na sua função de blogueira, né, chamam ela de primeira blogueira, vai fazer esse tour. É um tour, aparentemente, ela diz ali que ela foi a convite do governo russo. Imagino que ela foi no avião da FAB, deve estar ficando ali em algum hotel ou na embaixada brasileira, mas o tempo inteiro ela é custodiada pelos russos que passam a narrativa russa dessa história, a narrativa atual da guerra, a narrativa deles também para o Dia da Vitória, que vai ser na sexta-feira. E ela, sem qualquer desconfiança, está assumindo tudo que falam para ela e está divulgando isso nas redes sociais. Então ela virou uma agente de desinformação da Rússia. O post mais publicado que ela publicou no Instagram no final de semana falava que ela tinha visitado o Kremlin, né? É simbólico, né? Que assim que ela pisou em Moscou, o primeiro lugar que ela foi visitar foi o Kremlin. E ela sai lá se dizendo admirada com o orgulho do povo russo, né? E diz ali que é importante preservar a memória, preservar a história nesse momento do mundo em que a gente tem forças extremistas oferecendo cada vez mais perigo, alguma coisa desse tipo. Então, ela parece fazer uma oposição aí entre essas pessoas que preservam a história e as forças extremistas. Então, quem são essas forças extremistas? Seriam os ucranianos? Quando a gente lê o post, a impressão é que sim, né? E ela fala ali do Dia da Vitória, também adotando uma visão do revisionismo histórico russo que está equivocada, que os russos se colocam ali como os grandes, os que venceram o nazismo, né? A Alemanha nazista. Sem considerar totalmente que os soviéticos foram aliados dos nazistas na Segunda Guerra Mundial até 1941-42, que é quando o Hitler invade a União Soviética. Mas desde setembro de 1939 até essa invasão nazista, os soviéticos eram aliados dos nazistas, assinaram com eles o Pacto Molotov-Ribbentrop, em que a União Soviética
entregava alimentos, combustível, equipamentos militares para os nazistas, né? E depois eles dividiram a Polônia ao meio, né? Os nazistas entraram por um lado e os soviéticos entraram por outro. Essa amizade só acaba quando você tem o Hitler, num erro estratégico, invade a União Soviética, e a União Soviética vai se defender com a ajuda, aliás, das democracias, né? Dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mas é lamentável que a Janja tenha virado uma agente de desinformação russa. O Lula já vinha trazendo a narrativa da Rússia também em vários momentos, né, dizendo que o Zelensky quis a guerra, esse tipo de coisa. E aí até eu estou escrevendo mais posts sobre isso na Cruzoé. Na Cruzoé eu publiquei Janja, blogueirinha do Putin, mas continuo escrevendo sobre o assunto. Vou publicar mais um agora e descobri, Inácio, que essa postagem em que ela falava do orgulho russo, aparentemente ela apagou, tá? Então provavelmente, Janja, você que está em Moscou, que bom que você está lendo aqui a Cruzoé e o Antagonista, mas seguimos acompanhando a sua viagem e seja mais crítica. A gente sabe que você está aí em Moscou, mas tenta ser mais crítica sobre as informações que você está recebendo. Aliás, você, Janja, falou ali da importância de estudar a história, a memória, então estude de fato a memória, estude de fato a história, para não virar um joguete aí na mão de tiranos que a gente tem no mundo hoje. Wilson Lima, falando sobre... O Duda trouxe muito bem essa questão, aí está mostrando inclusive a postagem dele na Cruzoé, Janja, a blogueirinha de Putin, ao passear por Moscou e São Petersburgo, a primeira-dama se converte em mais uma agente da desinformação russa. Esta é a linha fina da matéria que já está no ar para você que é assinante da Cruzoé. Se você ainda não é, olhe este QR Code que está na sua tela, aponte a tela do seu celular, a câmera do seu celular para ele e veja as formas de assinatura. Agora, perguntando para o Wilson Lima, que está em Brasília, é a segunda vez que a primeira-dama vai uma semana antes do Lula para uma visita oficial, né? Ela tinha ido para o Japão também, foi fazer um sightseeing, vamos dizer assim. Isso não pega mal? Ela já não percebeu que não pegou mal, que pegou mal, aliás, para ela e, portanto, para a popularidade do marido? Ou você acha que, ao contrário, é preferível isso a mantê-la aqui, porque aqui ela impediria um pouco do trânsito de Lula com outros políticos, como a gente também já noticiou no jornal? Olha, Inácio, vou te falar uma coisa, você me colocou numa sinuca de bico, viu? Porque nos dois casos ela cria crise, né? De novo, né? A Janja, já falei aqui no programa, ela é a titular do Ministério da Crise. Agora, deixa eu só fazer uma metáfora, Inácio, porque vendo o Duda comentando essa história da Janja, e aí as viagens dela, fiz aqui uma pesquisa rápida até agora, segundo o levantamento dos colegas da imprensa, a Janja teria gasto aproximadamente entre 1 milhão e 200 mil, entre 1 milhão e 400 mil reais com viagens, né, internacionais. A Janja está virando praticamente uma dona de agência de turismo, não é? Eu lembrei daquele seriado, ô Inácio, o Sai de Baixo. A Janja Tour, não é? Literalmente criou uma agência de viagem chamada Janja Tour, porque ela não para. É impressionante, gente. É impressionante. O Lula mete o pezinho no exterior, tá lá a Janja uma semana antes, para fazer nada. Essa que é a grande verdade. Porque ela não faz parte do cerimonial. Ela não faz parte da comitiva que prepara a visita de um presidente da República. Ela é a primeira-dama, ponto. Né? Quando o Lula assumiu, ela quis ressignificar o papel da primeira-dama, só que ela ressignificou para pior. Não é para melhor, para pior. Porque antes a primeira-dama, ela cuidava de questões assistenciais, enfim, fazia uma questão quase... Trabalhava ali, basicamente, quase como um departamento filantrópico do Palácio do Planalto. A Janja não. Ela, basicamente, ela é uma exploradora de ares, de novos ares, de novas terras, né? Na verdade, ela viaja com dinheiro público. Ela aproveita a viagem internacional com dinheiro público. E, gente, viagem internacional custa caro. Não é pouca coisa, não. Custa caro. E a Janja nunca foi de viajar para fora do país. Agora, como primeira-dama, ela viaja praticamente a cada bimestre. Sabe? Não se justifica, Inácio. Não se justifica.
E detalhe, mesmo que ela passe um tempo fora, isso também não impede que o governo Lula continue em crise, porque os problemas de articulação política do governo Lula, eles ainda continuam. Eles não cessam com a ida da Janja para o estrangeiro.